A IA já mudou o mundo de uma forma que a maioria das pessoas simplesmente ainda não entende. No mês passado, o presidente do Federal Reserve subiu ao púlpito e admitiu que a maioria das pessoas já podia sentir. Não há criação líquida de empregos no setor privado. Esta é uma citação direta. Ele não falou em desaceleração ou fase difícil, mas em crescimento zero. Os dados de empregos de dezembro passaram a indicar perda. Os ganhos que o público foi informado que tivemos em janeiro estavam, na verdade, errados em 69 mil. Em fevereiro, a economia perdeu 92 mil empregos. E quando você soma tudo isso, 2025 foi o ano mais fraco para o crescimento de empregos fora de uma recessão desde 2003. Há duas possíveis explicações para o que ocorre. A primeira é que isso é apenas um ciclo natural. Existe muita incerteza no momento na economia global. O mercado valoriza empresas com disciplina fiscal, então elas cortam. Se isso for verdade, os empregos voltarão como sempre. Mas a segunda explicação é que algo estrutural mudou. As pessoas estão sendo substituídas por IA, que está ficando mais barata, rápida e melhor a cada minuto. Ao final deste vídeo, você vai saber exatamente qual dessas opções é baseada nos dados reais. Vou mostrar o que isso significa para o seu emprego, sua renda e suas opções. E exatamente o que você pode fazer a respeito. Vou provar tudo isso em 4 partes. Parte 3 é meu alerta mais sério, então não pule. Bem-vindo à parte 1. Estão te empurrando narrativas goela abaixo. Planeje com base nos dados. Marc Andreessen co-inventou o navegador da web. Hoje, ele administra mais de 90 bilhões de dólares em ativos em uma das empresas de capital de risco mais influentes do mundo. E recentemente, ele declarou publicamente que todas as supostas demissões causadas por IA são, e eu cito, essa ideia de deslocamento da força de trabalho está totalmente errada. Ele tem um ponto, mas também um incentivo ou um ponto cego. Veja o argumento dele. Entre o ano de 2020 e o de 2022, as empresas fizeram uma onda de contratações. Isso é verdade mesmo. A Covid obrigou todo mundo a trabalhar remotamente, mas o trabalho remoto acaba com a disciplina e a produtividade. Mas o dinheiro era praticamente de graça, já que as taxas de juros estavam perto de zero. As empresas passaram a colocar mais pessoas no problema, transformando o número de funcionários em métrica de vaidade. Empresas de tecnologia, especialmente, ampliaram equipes de modo que não fazia sentido para os negócios. Então as taxas de juros foram de 0 para 5% em apenas 3 anos. Foi o aumento de juros mais rápido da história moderna. De repente, toda grande empresa teve que refazer completamente seu planejamento financeiro. E o custo de manter todo esse pessoal extra se tornou impossível de justificar. Mas demitir pessoas porque você contratou demais pega muito mal. E se você é uma empresa de capital aberto, isso pode ser ruim para o preço das ações. Mas se você pode cortar o quadro de funcionários e dizer que é porque está usando IA, o mercado adora. Eles assumem que você está apenas sendo disciplinado e também se preparando para o crescimento futuro. E assim, muitas empresas que seguiram esse roteiro viram suas ações valorizarem. O argumento de Andreessen é que as demissões que você está vendo e que estão sendo atribuídas à IA, na verdade, são apenas as empresas finalmente corrigindo algumas decisões ruins tomadas durante a Covid, finalmente ajustando o tamanho da empresa e usando a desculpa da IA como uma boa estratégia de relações públicas. Ele estima que a maioria das grandes empresas ainda está com um excesso de funcionários de 25%, algumas estão com excesso de funcionários de 50%, e algumas poucas estão com excesso de 75%. E ele acredita que a IA é apenas a desculpa perfeita, como ele chama, a narrativa conveniente que permite aos executivos evitar admitir que contrataram de forma imprudente durante a Covid. O argumento convence numa análise superficial dos dados, mas não numa análise profunda. Nova York foi o primeiro estado a exigir que empresas revelem se a IA contribuiu para as demissões. Incluíram isso nas notificações WARN, que as empresas devem preencher ao demitir funcionários. Das 162 empresas que apresentaram notificações, a grande maioria não indicou que a IA foi o motivo, mas muitas citaram a economia em geral. E é por isso que eu acho que Andreessen está certo sobre muitas empresas atualmente fazerem barulho para o público dizendo que é por causa da IA, mas quando vão conversar com os reguladores, na verdade deixam a IA completamente fora da discussão. Eles tentam mostrar disciplina aos investidores, mas diante de documentos legais e reguladores, alegam que é por causa da economia e do mercado. Mas apontar que as empresas fariam isso é bem diferente de dizer que a IA simplesmente não está impactando o mercado de trabalho,
agora e no futuro, o que com certeza está. Porque quando você aprofunda na questão de se a IA está ou não impactando com o mercado de trabalho, os dados começam a contar uma história muito clara. Ela já está transformando completamente o mercado de trabalho, e a IA está apenas começando. Aqui está o que já sabemos. Uma equipe de Stanford acompanhou o emprego em ocupações expostas à IA, desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022 até o início de 2026. O que eles descobriram foi uma queda relativa de 16% no emprego para trabalhadores entre 20 e 25 anos nas funções mais expostas à IA. Desenvolvedores de software iniciantes caíram cerca de 20%, trabalhadores de call center caíram 15%, profissionais em meio de carreira permaneceram estáveis. Esse tipo de perda no início, estabilidade no meio e reestruturação de empregos não é anunciado em coletiva de imprensa e não afeta o preço das ações. Essas são apenas posições identificadas como empregos de baixa produtividade e que deixam de ser preenchidas. Para quem busca entrar no mercado ou crescer na carreira, isso é devastador, embora não seja grande coisa para a empresa. E esse é exatamente o padrão que você esperaria ver se a IA estivesse sendo usada como uma ferramenta pelos trabalhadores mais inteligentes e produtivos de uma organização. Se a IA fosse realmente autônoma, você veria um padrão diferente, mas ela ainda não é autônoma. Hoje, a IA é melhor vista como um amplificador, mas você só dá um amplificador para pessoas que já estão tendo um bom desempenho. E se isso for verdade, então esperaríamos que os dados mostrassem que trabalhadores de nível sênior têm mais oportunidades de emprego agora do que antes da IA. E eis que é exatamente isso que os dados mostram. Justamente no momento em que os empregos de nível inicial estão começando a desaparecer e os empregos de nível intermediário estão ficando estagnados, as posições de nível sênior estão crescendo. Dando um amplificador a um funcionário sênior, a produtividade aumenta e menos pessoas são necessárias para realizar mais tarefas. A IA está eliminando rapidamente empregos iniciais e intermediários, como assistente jurídico. O degrau mais baixo do mercado de trabalho cognitivo, as pessoas cujo trabalho consiste principalmente na execução mecânica de uma tarefa que foi pensada e sistematizada por outra pessoa, mas que ainda precisa ser executada, isso simplesmente começou a desaparecer em massa da força de trabalho. Mas é exatamente assim que as pessoas começam e vão progredindo, e isso simplesmente está sumindo. Essa realidade dura está começando a nos dar uma ideia do que vai acontecer com o mercado de trabalho. Então, seja Marc Andreessen certo ou não sobre algumas das demissões mais notórias, a mudança estrutural que a IA já está trazendo para a força de trabalho está visível ali nos dados para qualquer um ver. Mesmo que a IA crie mais empregos do que elimine, o que não acredito, mas isso depende do tempo. Por enquanto, mesmo que a gente assuma que isso é verdade e que a IA vai criar mais empregos, os empregos que ela criarão estarão em uma trajetória de carreira totalmente diferente. O mundo em um futuro próximo simplesmente não vai se parecer em nada com o que é agora. Bem-vindo à parte 2. A primeira empresa de $1 bilhão com apenas uma pessoa já está sendo construída. Em 2024, os CEOs das empresas de IA mais poderosas do mundo criaram um bolão de apostas. Esta é uma história real. A aposta deles era que a IA estava se tornando tão poderosa que era apenas uma questão de tempo até permitir que uma única pessoa construísse uma empresa de $1 bilhão. A aposta não era sobre se isso aconteceria, mas apenas quando. Eles podem ter acabado de receber a resposta. Em setembro de 2024, um cara chamado Matthew Gallagher lançou uma empresa de telemedicina chamada Medvi, direto da sala de estar dele. 100 funcionários e só $20 mil de capital inicial. Bem menos do que muitos jovens têm em empréstimos estudantis. Não houve capital de risco envolvido. Ele tinha um laptop e cerca de uma dúzia de ferramentas de IA. Em 2025, no seu primeiro ano completo de negócios, Gallagher e sua equipe de IA geraram $401 milhões em receita, com uma margem de lucro líquido de 16,2%. Isso seria extremamente raro para qualquer empresa. Então, o fato de ter sido alcançado por um cara e sua equipe de IA é absolutamente insano. E considerando a rapidez com que ele acumulou essa receita e o quão lucrativa a empresa é, as chances são de que mesmo no primeiro ano, quando Gallagher estava sozinho, a empresa já teria sido avaliada em mais de $1 bilhão, encerrando o bolão apenas um ano depois de ter começado. Seu concorrente mais próximo nesse setor, Hims & Hers, faz um trabalho semelhante, mas com 2.442 funcionários e opera com uma margem de 5,5%.
Gallagher mantém quase o triplo dessa margem, mesmo após contratar seu primeiro funcionário, seu irmão, no segundo ano. Veja, antes da IA, durante toda a história da humanidade, toda a grande revolução tecnológica seguiu o mesmo padrão. Ela matou os empregos antigos, mas criou novos. O tear eliminou tecelões manuais, mas gerou mais empregos para operários de fábrica. A máquina a vapor extinguiu profissões, mas criou novas indústrias. A eletricidade, a linha de montagem, a internet, todas elas destruíram uma enorme quantidade de empregos em uma categoria, apenas para criar mais em outra. E todas as vezes, os economistas alertaram sobre o desemprego em massa, mas todas as vezes eles estavam errados. Novas categorias de trabalho surgiram de forma inesperada e, no fim, mais pessoas foram empregadas do que antes. Esse histórico é tão consistente que os economistas deram um nome para o medo de uma nova tecnologia. Eles chamam isso de falácia da quantidade fixa de trabalho. A falsa ideia de que há uma quantidade fixa de trabalho na economia e que, se máquinas realizam parte dele, resta menos para humanos. Ela esteve errada todas as vezes em que foi aplicada, sem uma única exceção. Então aqui vai a pergunta desconfortável. E se desta vez for realmente diferente? Não porque a tecnologia seja maior, mas porque ela é categoricamente diferente de tudo que veio antes. Todas as tecnologias anteriores substituíram o trabalho físico ou mental. O tear substituiu as mãos. O trator substituiu o trabalho braçal. Mesmo os computadores eram máquinas burras, que só ofereciam novas ferramentas às mentes humanas, mas não substituíam a inteligência real. Isso só mudou com a IA. A IA é a primeira ferramenta que já criamos que pode pensar e executar. Se você vê a IA só como mais um meio de economizar trabalho, entendo por que acha que será como outras revoluções tecnológicas anteriores. Mas isso seria o que conhecemos como um erro de categoria. A IA é um momento de 0 para 1. Força e computação não humanas existem há muito tempo, mas até agora, inteligência em nível humano era estritamente domínio. Bem, dos humanos, mas não é mais assim. A IA não apenas executa uma tarefa, ela substitui a inteligência por trás da tarefa, a camada de reconhecimento de padrões, o raciocínio que descobre o que precisa ser feito em primeiro lugar, e isso muda o jogo. Sei que é melhor não afirmar que desta vez é diferente. Então, sobre a falácia da quantidade fixa de trabalho, eu digo o seguinte: vou acreditar que a longo prazo isso vai criar mais empregos do que destruir. Mas considerando que é uma categoria totalmente nova de ferramenta, assim como o mundo foi fundamentalmente alterado pela Revolução Industrial, pela internet e pelas finanças modernas, o mundo será irreconhecível depois da IA. Pela primeira vez na história, as empresas têm duas opções diferentes sobre o que fazer quando tem uma vaga aberta que exige inteligência. Isso não significa que os humanos estão acabados, mas significa que o nível do que um humano precisa oferecer para ser escolhido quando o que se busca é inteligência acabou de subir. Isso significa que mesmo que mais empregos sejam criados, eles irão para uma opção mais capaz e eficiente em termos de custo, seja humana ou não. Mesmo que haja um apetite infinito por inteligência, a IA eleva o nível mínimo esperado de produtividade e capacidade. E qualquer pessoa que fique abaixo desse nível passa a fazer parte do que estou chamando de classe improdutiva ou classe dependente de caridade. Isso soa horrível, mas é apenas a realidade da situação. A IA aprende de forma lenta e restrita, mas é extremamente boa nas tarefas para as quais foi treinada. A direção totalmente autônoma nos carros já se mostra mais segura que motoristas humanos. A IA pode nos superar no xadrez, no Go e nos jogos mais complexos do mundo. Agora, essa IA nunca vai ser um chefe também, mas eventualmente haverá uma IA separada para isso também. Por isso, não é só sobre empresas reduzindo funcionários por razões de imagem ou outros motivos. É sobre o que acontece com a estrutura das empresas e da sociedade como um todo, quando nem todo mundo será necessário na força de trabalho. O que acontece quando uma pessoa pode fazer o trabalho de 20 ou 200 pessoas? Todo o tecido social vai mudar. Em um mundo impulsionado por IA, as empresas não apenas ficam menores. Elas se atomizam e se tornam efêmeras, existindo por pouco tempo antes de desaparecerem e serem substituídas, pois a barreira de entrada é muito baixa. Você tem mais empresas, mas com menos pessoas nelas. Elas se tornam operações enxutas, de alta produtividade e alta margem, que antes exigiriam departamentos inteiros há apenas alguns anos. Então agora a pergunta é:
Se uma pessoa pode construir uma operação de 401 milhões de dólares, trazer seu irmão e alcançar uma receita anualizada de quase 2 bilhões de dólares, no segundo ano de negócios, eles mantêm esse ritmo e com margens superiores às do concorrente, com quase 2.500 funcionários. Quanto tempo você acha que esses 2.400 funcionários realmente vão durar? Não é uma pergunta retórica. É essa a pergunta. Todo empreendedor e toda empresa iniciante nos Estados Unidos estão se fazendo essa pergunta agora. E a resposta inevitável a que eles vão chegar é que toda empresa agora pode fazer mais com menos, isso inclui você. E esse fato vai mudar nossa economia para sempre. Bem-vindo à parte 3, o Halteri, como o meio vai desaparecer. Os Estados Unidos já está nas garras de uma economia em K horrível, onde há uma divisão gritante entre os que têm, no topo do K, e os que não têm, na base. 10% dos americanos possuem 93% de todos os ativos. 47% dos americanos já ganham tão pouco dinheiro que não pagam nenhum imposto de renda federal. Apesar do que muitos dizem, já somos um grande estado de bem-estar social. Em 2022, 1 em cada 3 americanos estava inscrito em pelo menos um programa de assistência do governo. E agora que o crescimento de empregos no setor privado estagnou, você pode esperar que esses números aumentem mesmo sem a IA. E com a IA, espere que esses números aumentem toda vez que a IA eleve o nível aceitável de produtividade. Elon uma vez disse: "Você é pago em proporção direta à dificuldade dos problemas que resolve." Ele está certo sobre isso. À medida que a IA se torna capaz de resolver problemas cada vez mais complexos, mais e mais pessoas vão se ver incapazes de conseguir trabalho. A menos que estejam dispostos a constantemente elevar suas habilidades cada vez mais, eventualmente vão ver suas carreiras estagnadas ou até mesmo inexistentes. Algumas pessoas gostam desse desafio, outras não. Essa divisão entre os dois grupos acentuará a economia em K, com mais pessoas caindo na classe improdutiva. A IA trará transparência quase total sobre a produtividade de cada um, sem espaço para se esconder. A IA pode analisar tantos dados tão rapidamente e identificar padrões que não haverá absolutamente nenhuma maneira das pessoas escaparem sem entregar produtividade real para a empresa. Mesmo em grandes empresas, todos ficarão expostos, levando os trabalhadores a buscarem proteções regulatórias. Isso vai fazer com que mais empreendedores evitem contratar humanos desde o início. E a partir disso, veremos as empresas começarem a se atomizar de forma dramática. As corporações buscarão mais consultores e prestadores de serviço independentes, enquanto mais funcionários tradicionais abrirão seus próprios negócios como empreendedores solo, para vender suas habilidades a empresas que buscam cada vez mais usar IA ou terceirizar serviços sempre que possível. E as pessoas que dominarem a IA e conseguirem amplificar suas habilidades vão capturar mais os benefícios dos próprios talentos, algo que até agora não conseguiam fazer, mas que vai aumentar radicalmente essa atomização. Você só receberá pelos seus resultados nesse novo mundo, porém é provável que a concorrência diminua, conforme você aprimora suas habilidades. Esse passa a ser o objetivo, atingir esse patamar raro. Sua principal concorrência será outros profissionais de elite usando IA e depois a própria IA. O restante desaparecerá, virando parte da classe improdutiva. É absolutamente de partir o coração, mas essa é a realidade quando a inteligência tem uma distribuição, a motivação, a vontade, todas essas coisas são distribuídas. Nem todo mundo tem o mesmo nível. Nem todo mundo vai conseguir acompanhar a IA. Essa é a realidade dura e cruel. Isso cria enormes oportunidades para quem consegue e vai conseguir. Mas, amigo, a sociedade vai parecer bem diferente depois disso. Agora, eu sei exatamente o que alguns de vocês estão pensando agora, porque eu leio meus comentários. Você está cansado de caras ricos como eu, subindo no palco para dizer que aprender IA é a solução para a falta de empregos, enquanto você vê empregos sumindo em tempo real. A resposta de pessoas como eu é: isso é ótimo, só melhore. Entendo que isso possa soar horrível, especialmente se você já tem certa idade. Mas como Morfeu diz, só estou oferecendo a verdade. E a verdade é que no futuro próximo, a IA sozinha não vai superar os humanos. Isso vai acontecer um dia, mas esse dia não é hoje. Por enquanto, o que os dados realmente mostram é que humanos que usam IA estão absolutamente destruindo tanto os humanos que não usam quanto os sistemas de IA que operam sem direção humana. E essa diferença entre humanos com IA e todos os outros é a janela de oportunidade. Ela está aberta agora, mas não vai ficar aberta para sempre.
a distribuição em router vai se formar. Não importa o que aconteça, pelos motivos que expliquei. Se você chegou até aqui neste vídeo, atende aos requisitos mínimos. Agora você precisa começar a acumular habilidades relevantes. Se fizer isso, vai acabar no lado favorável do efeito router. E se você não fizer isso, nos próximos 5 anos ou algo assim, você vai acabar escorregando para a classe improdutiva à medida que a IA te ultrapassa. Lembre-se, a IA melhora cerca de 300% ao ano. Mesmo que essa taxa diminua drasticamente, em 5 anos, a IA será como um computador é hoje. Você não vai conseguir um emprego se não souber usar um. Para deixar claro, eu não acredito que a classe média vai desaparecer. O meio da distribuição de talentos vai desaparecer. E isso vai criar o efeito halteres na produtividade. Aquele meio estável e assalariado. Não excepcional, mas competente. Pessoas que sempre achavam um jeito de contribuir o suficiente para justificar seu lugar. Essa classe vai desaparecer, porque a IA torna opcional para uma empresa manter essas pessoas. E as empresas que perceberem isso vão superar aquelas que não perceberem, o que significa que as empresas que não perceberem isso eventualmente deixarão de existir. Ou você é produtivo para ser contratado por mérito, tem habilidade e coragem para empreender, ou vai depender da caridade. Essa será a divisão. É isso que os dados já estão mostrando para a gente. Bem-vindo à parte 4, agora que você já sabe o que fará. A economia dos Estados Unidos já não gera empregos líquidos no setor privado. A IA já está absorvendo a base do mercado de trabalho cognitivo. O sucesso de Medvedev já prova que a atomização que estou prevendo é certamente possível e bastante provável. E além de tudo isso, o Federal Reserve está preso em uma armadilha que nunca enfrentou antes. Ele não pode reduzir os juros agora para proteger empregos sem correr o risco de alimentar a inflação. Ele não pode aumentar os juros para combater a inflação sem esmagar uma economia que já não gera novos empregos líquidos. Cada alavanca que o Fed normalmente possui foi criada para um mundo diferente do que estamos vivendo agora. Goldman Sachs, JP Morgan e Bank of America atualmente sinalizam alto risco de recessão. Eles podem estar certos ou errados. O futuro é muito difícil de prever, mas aqui está o que é verdade independentemente disso. A economia não precisa entrar em recessão para que tudo o que eu descrevi não só aconteça, mas também se acelere. O crescimento lento vai acelerar isso. A pressão sobre as margens vai acelerar isso. Um concorrente que descobriu o modelo MEDV antes de você vai acelerar isso. A força motriz não é um único evento econômico. É a pressão competitiva que agora existe em todos os setores, em todos os empregos, em todos os ambientes econômicos, de forma permanente. Em qualquer cenário econômico que possa acontecer, seja crescimento forte, estagnação ou recessão total, a pressão sobre cada empresa será idêntica. Fazer mais com menos. E para isso, você vai usar a IA. Em uma economia forte, você compete por margens de lucro. Em um ambiente de estagflação, você corta custos sem reduzir a produção. Em uma recessão, sua sobrevivência depende de eliminar ineficiências antes que o ciclo mude. A IA é a única ferramenta que responde a todas essas demandas simultaneamente. O ambiente econômico não muda a recomendação, só muda a urgência com que você precisa agir. Isso me leva ao que você realmente precisa fazer. Primeira coisa, se você tem coragem para o empreendedorismo, agora é a sua chance. Não posso enfatizar isso o suficiente. Assuma o controle do seu destino. Este momento é incrível para pessoas que estão dispostas a agir, a se esforçar e a melhorar. Literalmente, nunca foi tão fácil abrir uma empresa quanto agora. Mas se não for o caso, pelo menos pare de pensar no seu trabalho apenas como um emprego. Comece a pensar nele como um conjunto de tarefas. A maioria das pessoas, quando pergunta, a IA pode me substituir? Elas estão fazendo a pergunta errada, no nível errado de análise. A pergunta certa é, quais são as 6 a 10 coisas distintas que eu realmente faço? E quais dessas coisas podem ser feitas de forma melhor, mais rápida ou mais barata pela IA do que eu consigo fazer agora? Escreva essa lista, não deixe só na sua cabeça. Escreva isso no papel, em um documento. Divida sua função nas tarefas que realmente a compõem. Identifique exatamente onde você é realmente insubstituível, onde seu julgamento, seus relacionamentos, sua criatividade, onde uma dessas coisas é o que faz você ser valioso, e também identifique as tarefas que já são automatizáveis. Se algo já é automatizável, significa que alguém acima de você já está pensando em automatizar isso. Eu te prometo, se ainda não estão, em breve estarão. Então não se engane, seja muito honesto
E aliás, você pode trabalhar com IA para pensar em todas essas coisas. A segunda dica: escolha a primeira tarefa automatizável da lista e dedique um fim de semana tentando automatizá-la de verdade. Não apenas assista vídeos ou leia sobre o assunto, tente de fato. Pegue uma ferramenta, crie um agente, programe com IA, execute e observe o resultado. Provavelmente dará errado na primeira vez. Tente novamente e melhore. O ciclo de feedback de uma tentativa real de automatizar uma tarefa vai te ensinar mais do que 20 ou 40 horas consumindo conteúdo. Isso vai te mostrar exatamente onde estão as lacunas, que é onde o seu julgamento humano ainda faz diferença. A terceira coisa, comece a pensar como dono de um fluxo de trabalho, não apenas como ocupante de um cargo. Seu trabalho é entregar resultados. Não é apenas cumprir tabela, como se estivesse numa missão de recado. Os trabalhadores que vão acabar na ponta mais forte da distribuição não serão aqueles que usaram IA só para fazer seu trabalho um pouco mais rápido. Eles serão aqueles que usaram IA para se tornarem um departamento de uma pessoa só, para serem a pessoa que aparece e entrega o que antes exigia uma equipe. Essa é a pessoa que ganha vantagem, seja cobrando mais como um operador independente ou sendo genuinamente insubstituível dentro de uma organização, porque nenhuma contratação individual pode replicar o que você consegue entregar. Faça o que for preciso para chegar a esse ponto. Prove que você pode entregar um nível de produtividade que outras pessoas não conseguem, que a IA sozinha não consegue, que realmente você, armado com IA, não tem iguais além de pessoas como você que também dominaram a IA. Nada disso é complicado, mas exige que você realmente comece. Então aqui está o ponto principal. Isso não é uma história sobre tecnologia. É uma história sobre a estrutura econômica. O presidente do Fed, Powell, confirmou que não tivemos criação líquida de empregos no setor privado. O mercado de trabalho já está estagnado. A Universidade de Stanford confirmou que trabalhos cognitivos de nível inicial já estão sendo absorvidos pela IA. O sucesso de Medve confirma que o modelo de atomização não é apenas teórico. Isso já acontece e é muito lucrativo, mas apenas para quem consegue se beneficiar. E pessoal, qualquer coisa que seja lucrativa, especialmente na escala da Medve, vai ser replicada repetidas vezes em todos os setores. E além de tudo isso, a economia está passando por dificuldades agora, pelo menos para quem está na base do K. Então não permita que você fique na base do K e do lado errado do router. Isso é brutal demais para a psique humana e é totalmente evitável. Não estou dizendo que esse momento é divertido, eu entendo. Gostaríamos que tudo fosse mais estático e com horizontes longos, mas não é assim. Porém, temos uma grande oportunidade. É uma janela de oportunidade que está aberta agora. Humanos mais IA ainda superam tanto humanos quanto IA sozinhos. As pessoas que se moverem agora estarão à frente da curva em termos de desenvolver seu domínio de IA. E isso vai te dar vantagem e opções que vão se multiplicar pelo resto da sua carreira. Mas se você esperar, um dia vai acordar e perceber que aquela janela de oportunidade virou uma parede. Então, não espere. Vá dominar a IA. Tudo certo. Se você quiser me ver explorando ideias como essa em tempo real, não deixe de se inscrever agora mesmo. Junte-se a mim segunda, quarta e sexta-feira às 7 da manhã, horário do Pacífico, entraremos ao vivo para conversar sobre tudo. Participe da comunidade para debater ou apenas ouvir. Até lá, sejam lendários. Se cuidem. Paz. Se você gostou dessa conversa, confira este episódio para saber mais. Os preços do petróleo influenciam mais sua reserva para a aposentadoria do que você pensa. E muita gente está aprendendo da maneira difícil. A volatilidade no Oriente Médio significa volatilidade na sua carteira, o último.